Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego, a injusta distribuição, porque não podes, sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan. Esses são os versos finais do poema Elegia 1938, do poeta Carlos Drummond de Andrade. Sem mais delongas, esse poema está inserido no livro Sentimento do Mundo, que foi publicado em 1940. Por que isso é importante? Porque a data histórica pesa muito na obra do Carlos Drummond de Andrade nessa fase. Um Carlos Drummond que era pueril até, um pouco bem-humorado no seu primeiro livro, alguma poesia, dá lugar a uma introspecção maior, a uma desilusão do mundo justamente devido ao fato a que o mundo estava se encaminhando, que era mais uma guerra mundial, mais um desastre, mortes e tal. Enfim, por esse mesmo motivo, o livro Sentimento do Mundo está carregado de poemas com esse caráter bem pessimista. Vou citar alguns exemplos aqui. Sentimento do Mundo, que começa lá, tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. São versos muito fortes. Tem também um menino chorando na noite. Tem o Congresso Internacional do Medo, que é bem interessante, que ele fala assim: cantaremos o medo que esteriliza os abraços. Tem também Os Ombros Suportam o Mundo e a Elegia 1938, dentre vários outros poemas muito bons. Mas então eu vou focar na Elegia 1938. O poema Elegia 1938 assim se chama porque se trata de uma elegia, que nada mais é que um poema com um tom melancólico e triste, justamente pelo que acontecia no mundo no momento, certo? E então vou começar a leitura dele e a gente vai fazendo alguns comentários, algumas sugestões, enfim. Elegia 1938. Trabalhas sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as nações não encerram nenhum exemplo. Praticas laboriosamente os gestos universais. Sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. Então, o que essa primeira estrofe passa para mim? Ele situa o eu lírico do poema. Ele fala de um eu lírico que entende o mundo como um lugar caduco, louco, desajustado, como axioma. Ele sabe que e não há nenhuma dúvida disso. Trabalha sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as nações não encerram nenhum exemplo. Eu acho muito bom esse verso, porque ele é atemporal, né? Porque existe uma ideia juvenil de que os governantes sabem o que fazem, que a polícia é boa e coisas desse tipo. Que a gente percebe que geralmente é o contrário, inclusive. E ele fala sobre isso. Praticas laboriosamente os gestos universais, sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. Então ele coloca o homem como um animal, como um indefeso, porque temos nossas necessidades, temos nossas demandas, e nessa dualidade que o eu lírico se encontra, né? De entender as mazelas do mundo e entender as mazelas pessoais dele. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue frio, a concepção. À noite, se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze ou se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas. É muito interessante essa estrofe, porque esses heróis, quem são esses heróis? Eu acho que tem várias interpretações aqui. Uma das que me interessa, heróis, eu acho como as demais pessoas. Assim como o poema Em Linha Reta, do Álvaro de Campos, que ele diz nunca conheci quem tivesse levado porrada, como se todas as outras pessoas estivessem aqui e o eu lírico, o narrador, seja inferior a elas, mas ironicamente, certo? Na verdade, todos são iguais, é isso que ele quer dizer, mas as pessoas não revelam isso. Então, aqui, no caso, seriam pessoas alheias a essas mazelas que existem e por isso são heróis. Ou
Também a segunda parte da estrofe, quando ele diz "A noite se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze ou se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas", eu entendo que ele esteja falando de personagens históricos que realmente são tratados como heróis. Só que são ambíguos, são talvez até com pontos de vista e atitudes lamentáveis. Vou dar um exemplo bem legal. Por exemplo, as estátuas dos bandeirantes que tem por todo canto no interior de São Paulo, por exemplo. Eles são representados como heróis, mas será que são realmente heróis? Eles realmente são alguma coisa, eles representam uma parte da história que queremos lembrar? Não sei se corresponde, certo? Mas por isso que ele fala, guarda-chuvas de bronze, se neblina. Quem estaria com um guarda-chuva de bronze na noite, mesmo com neblina? Uma estátua lá, intocável. Ou no aos volumes de sinistras bibliotecas, nos livros, certo? Então eu acho que são esses os heróis. Podem ser as demais pessoas, podem ser personagens históricos, que são os heróis que o Carlos Drummond se refere nessa estrofe. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra, e sabes que dormindo os problemas te dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina e te repõe, pequenino, em face de indecifráveis palmeiras. Essa estrofe é muito boa, porque ao contrário daquele Carlos Drummond bem-humorado do poema de sete fases do livro de estreia dele, que, por exemplo, ele termina dizendo assim, ah, não sei, mas essa lua, esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Então, ali, a noite, ela é tratada como... Ela traz uma melancolia, mas uma melancolia boa, uma melancolia feliz até, se assim posso dizer. Aqui não. Aqui é uma noite que te faz relembrar os problemas que existem e você quer dormir para você esquecer deles. E por essa razão, o despertar ele é tido aqui como uma prova da existência da grande máquina e te repõe pequenino em face de indecifráveis palmeiras. Então, assim como melhor dizendo, assim como o sono é um remédio para esses problemas que o eu lírico encontra, o despertar é o sistema que oprime, é o capitalismo que gera esses problemas, mostrando que ele é mais forte, que ele é maior do que o eu lírico e a consciência dele desses problemas que acontecem. Por isso que ele repõe pequenino em face de indecifráveis palmeiras. Caminhas entre mortos e com eles conversas sobre coisas do tempo futuro e negócio do espírito. Aqui é bem legal quando ele fala sobre caminhar entre mortos e conversar sobre coisas do tempo futuro e negócio do espírito, porque eu acho que esses mortos são as demais pessoas com quem o eu lírico conversa, porque às vezes as pessoas não estão interessadas no que você tem a dizer, não entendem o que você tem a dizer, e você é como se estivesse conversando sozinho, como se fosse um monólogo mesmo. A literatura estragou tuas melhores horas de amor. Ao telefone perdeste muitíssimo tempo de semear. Então a literatura como uma estragadora das melhores horas de amor, eu entendo como sendo a pílula vermelha do Matrix. Abre os teus olhos, mas ela cobra um preço. A arte cobra um preço por revelar as mazelas, por criticar, entendeu? Por isso ela estraga as melhores horas de amor do eu lírico. E ao telefone perdeste muitíssimo tempo de semear, eu acho que ele virá temporal. Certamente o Carlos Drummond se referia a um telefone arcaico, mas isso não deixa de ser verdade hoje, na verdade se torna uma verdade maior hoje, a partir do momento que a gente se torna tão dependente das redes sociais, do celular, a gente às vezes abdica muito da nossa vida real para viver a vida virtual, e por isso que perdeste muitíssimo tempo de semear, porque semear acontece na vida real. E termina-se com
Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição, porque não podes sozinho dinamitar a ilha de Manhattan. Enfim, o eu lírico ficou reforçando o poema inteiro, uma solidão, em termos de consciência do que se passa. Ele exemplifica no final alguns desses problemas que ele toma como axiomáticos no início do poema. Ele fala aqui sobre chuva, uma gradação, guerra, desemprego, injusta distribuição. Esses são exemplos de mazelas do mundo. Porque não pode sozinho dinamitar a ilha de Manhattan. Ou seja, ele solidifica, ele materializa todos esses problemas numa causa, a ilha de Manhattan. Por quê? Porque a ilha de Manhattan fica nos Estados Unidos. Então ele está dando um nome para o causador de todos esses problemas. Capitalismo. Por isso que tem essa questão simbólica de dinamitar a ilha de Manhattan, que lembra o filme Clube da Luta, do David Fincher, que essa coisa iconoclasta de dinamitar, de explodir, é muito anárquica, muito revolucionária, né? E ela não pode ser feita sozinha, por isso que ele fala, coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Porque é impossível você destruir um inimigo tão grande, que é o sistema, que é o capitalismo, sozinho. As outras pessoas que ele menciona, que são os mortos, conversas com mortos, às vezes têm a mesma visão que ele. Só que ele não sabe porque essas pessoas também não demonstram nenhuma possibilidade de mudar a sua atitude. Então eu acho que o Carlos Drummond, pensando no geral desse poema, ele está dando meio que um puxão de orelha reflexivo de que às vezes é necessário dialogar e arquitetar, mesmo que sejam meras utopias, mas lembrar que a gente precisa se unir, agir da forma mais ideal possível no nosso cotidiano, porque senão sozinhos a gente não é capaz de dinamitar a ilha de Manhattan.